Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor por essa comunhão, por essa manhã, onde os filhos de Deus estão, parte dos filhos de Deus estão reunidos. É muito bom, irmãos, nós aqui estarmos juntos para ouvirmos o Senhor falar. Nós precisamos, como igrejas aqui do DF, do entorno também, estarmos mais juntos, mais agregados, mais vinculados uns aos outros, para que possamos receber o encargo do Senhor, praticar com alegria. O Senhor está nos falando bastante, usando o livro de Gálatas, um livro que fala sobre a filiação. Essa palavra, filiação na Bíblia, é uma palavra profunda, rica, muito ampla. Se nós entrarmos no significado dessa palavra, nós vamos ver que ela tem muitas coisas relacionadas ao que nós estamos aqui praticando. Diz respeito ao fato de nós sermos filhos de Deus, diz respeito ao fato de nós sermos também filhos pequenos, tecnó, filhos ainda que não tem uma vida de Deus desenvolvida, que precisa avançar. Quem precisa avançar diz amém. E filhos também, esse livro de Gálatas que fala sobre a filiação, também nos leva a compreender de que se nós somos filhos, nós temos pai, e se nós somos filhos, nós também temos irmãos. E como irmãos, nós precisamos aumentar o nosso leque de comunhão e colocar todos os irmãos, fazemos o máximo possível para aumentarmos nossa comunhão com todos os filhos de Deus. De um tempo para cá, o Senhor tem nos levado exatamente para esse ponto, gerando esse sentimento dentro de nós compartilharmos mais. Fazemos uma via de mão dupla, onde nós apresentamos algo que o Senhor tem nos dado e também ouvimos dos nossos irmãos, dos irmãos que não se reúnem conosco, as riquezas que o Senhor tem dado para eles, etc. Então, isso tudo faz parte da filiação. Louvado seja o Senhor pelas palavras que o Divaldo já colocou aqui no início. E para falar sobre esse projeto Jave, nós queremos dizer que nós usamos a palavra projeto porque talvez não tenha uma palavra melhor. Mas no fundo, por trás dessa palavra, existe uma mais básica, que talvez traduza melhor esse sentimento, que é exatamente o fato de nós crescermos em vida. E também crescermos em números. Os irmãos dizem amém para isso? Amém. Quem quer crescer em vida, levanta a mão. Amém. Quem quer gerar pessoas, levanta a mão. Amém. Então é isso que o Senhor está passando para nós. Quando Paulo ele fez as viagens dele, que foram 4 viagens, na primeira foi muito rica, nós já estudamos essa viagem, mas na segunda viagem, ele passou por alguns lugares importantes, como Antioquia da Pisídia, Icônio, ele foi para Listra, foi para Derbe, e para onde quer que Paulo tenha ido, orientado pelo Senhor, ele levava a palavra de Deus. A palavra de Deus que estava com ele não ficou apenas nele. Essa palavra ele sentia necessidade de compartilhar com outras pessoas. E é isso que nós sentimos. Esse último texto que Divaldo fez referência é Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, que na verdade é uma história da relação, da filiação, pai e os 2 filhos que ele tinha. Ele disse assim para o filho dele: o que é meu é teu. Então essa é a palavra do Senhor para os seus filhos. O que é meu é de vocês. A palavra de Deus não é apenas de Deus. A palavra de Deus, que são suas riquezas, também pertence a nós. E a palavra de Deus que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, uma palavra tão rica, ela também é dos demais irmãos. O que é meu não é só teu, o que é meu é vosso. O que é meu não é somente nosso aqui, o que é de Deus é de todos os seus filhos. E esse projeto tem exatamente essa função de comunicar as riquezas de Deus mediante o jornal Árvore da Vida para o maior número de pessoas possível.
E nós estamos aqui exatamente para isso. Essas viagens que o apóstolo Paulo fez, por exemplo, eu quero ler aqui alguns versículos. Atos capítulo 13, versículo 43, diz assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. O versículo 48 do capítulo 13: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha que versículo. Tem muita gente que não dá glórias a Deus porque a eles não chegou a palavra. Na hora que a palavra de Deus chega na vida de uma pessoa, chega numa família, elas podem ser tremendamente impactadas por aquela palavra. E elas têm uma reação. Assim como nós reagimos à palavra do Senhor no passado, e fez mudar toda a nossa história, nós mudamos completamente em função dessa palavra. Há muitos outros também que precisam ouvir a palavra do Senhor. E quando eles tiverem contato com a palavra, eles podem glorificar o nome do Senhor. O versículo 49 diz: e divulgava-se a palavra. Vamos ler o versículo 49? E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Vamos falar de novo. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. E nós sabemos que quando o apóstolo Paulo, junto com Barnabé e Silas também acompanhava nessa segunda viagem, nós sabemos que foi uma viagem gloriosa, mas foi uma viagem também cheia de obstáculos e dificuldades. Eles foram apedrejados. O versículo 50 diz: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Enquanto eles divulgavam, nem todos recebiam. Mas eles não ficavam entristecidos, não ficavam chocados. Eles simplesmente tiravam a poeira e avançavam, e eles ficavam cheios do Espírito Santo. Esse texto nós lemos ontem, aqui na reunião ministerial da Igreja de Brasília. Esse texto trouxe bastante desfrute para nós. Irmãos, nós precisamos transbordar de alegria. Não existe projeto se não houver vida. Não existe como você tocar no coração das pessoas se você não for a primeira pessoa tocada. Se você não for a primeira pessoa que toca na palavra, que toca no Senhor, que toca na vida, isso vai irradiar, isso vai influenciar. Essa alegria é contagiante. Há uma alegria, há uma coisa muito poderosa dentro dos irmãos. Há uma vida muito rica dentro de cada um que está aqui. A vida de Deus! E essa vida de Deus, quando você toca nela, irmãos, e as pessoas percebem, nesse contato, elas querem o que você tem. Elas querem o que você tem. Nós precisamos transbordar de alegria. Cristão não pode ter uma vida triste. Cristão não pode dizer: olha, eu vou te apresentar algo maravilhoso, chorando. Eu vou te apresentar algo maravilhoso. O que é? Deixa eu chorar primeiro, que está doendo. Não, um cristão ele não é assim. Um cristão ele está cheio de vida. Tem que ser um negócio tão rico, um negócio tão gostoso, que antes de você falar, me diz o seguinte: o que você tem? O que você tem que eu não tenho? Eu sei que você não tem dinheiro como eu não tenho. Essa é a coisa mais fácil de acertar. Mas o que faz você ser assim? O que faz você sorrir assim, irmã Graça? O que faz os irmãos sorrirem, rirem como os irmãos estão rindo aqui? O que é? A vida de Deus. E essa vida de Deus está relacionada com a palavra de Deus. E essa palavra, como os apóstolos fizeram aqui, precisa ser divulgada. Então, na conferência, o irmão Dong, ele apresentou um encargo pesado lá a respeito do jornal Árvore da Vida, esse que foi
criado no ano de 1989. Quantos anos tem? Aqui já tem. São 25 anos, e então na conferência ele estava cheio de encargo. E então ele disparou esse encargo para que as igrejas, né, pudessem reconsiderar a relação que estão tendo com o jornal. Um jornal que ganhou tantas pessoas. Eu mesmo, esse que está aqui, e como muitos irmãos que estão assentados, foram ganhos mediante o jornal Árvore da Vida. No dia que ele chegou na minha casa, mesmo sendo de forma indireta, a irmã do Evilásio foi lá, deu um jornal para o meu irmão, Flávio. Ele não estava no dia para receber esse jornal chegou na minha mão, e eu fiquei de entregar para ele, porque não era para mim, mas eu, curioso, olhei esse jornal. E daí por diante, me tornei assinante desse jornal e sou assinante até hoje. Tem 25 anos que eu sou assinante do jornal Árvore da Vida. Foram os primeiros jornais que foram entregues para mim. Daquele dia em diante, esse jornal passou a me ajudar, passou a me levar para o Senhor, a me levar para a Bíblia, a compreender mais a palavra do Senhor. Irmãos, foi fabuloso. Eu fui muito ajudado nas suas sessões muito ricas, que compreende o maior número de situações possíveis que envolve a vida de um cristão. E então esse jornal trouxe muita ajuda, não somente para mim, como para muitos santos. Então, esse jornal precisa ou não ser divulgado? Esse jornal que traz a palavra de Deus de maneira cristalina, pura, precisa chegar nos outros filhos de Deus. Então nós estamos aqui exatamente para passar esse encargo e entender de que nós não podemos chegar nesse objetivo se não houver a inclusão de coração, uma inclusão espontânea de cada irmão que está aqui. Vocês são muito importantes para o Senhor, não por causa desse projeto. Vocês são importantes para o Senhor porque vocês são a ferramenta mais importante de divulgação do Evangelho de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Você é uma fonte de vida para as pessoas. Você é uma fonte de vida para as pessoas. Então, aqui vamos apresentar para os irmãos. Wesley vai nos ajudar. A gente pode trocar essa palavra projeto por crescimento. Nós temos que crescer e contatar as pessoas. Vamos lá. Objetivos. Vou ler e comentar algumas coisas. Devemos fazer do mês de abril porque essa foi a nossa intenção original. A partir do ano que vem, volta a ser abril. Mas nós tivemos já algumas reuniões com os irmãos responsáveis e apresentamos esse encargo, esse projeto para os irmãos. E ficou de nós passarmos para os santos esse encargo para as igrejas, para que todos pudessem compreender esse sentimento. Então, isso tudo aconteceu em abril, por isso conservamos abril. Fazer do mês de abril o mês do Jave, onde acontecerá todos os anos uma campanha envolvendo todas as igrejas da região simultaneamente, com ações objetivando captar assinaturas e contatar assinantes do jornal Árvore da Vida. 2. Fazer do Jave um instrumento que inspira, estimula e apoia os santos em seu funcionamento. Na hora que nós nos envolvemos com isso, os membros do corpo de Cristo, esses que estão aqui, começam a funcionar. E isso traz saúde espiritual para você. A vida de Deus começa a trafegar, começa a circular. Olha, irmãos, é muito bom quando você começa a servir o Senhor, principalmente na divulgação da palavra de Deus. Aumentar o número de assinantes internos e externos, renovar assinaturas inativas, cada igreja tendo novamente assinatura automática, salvar e alimentar as pessoas. Por que eu passei tão rapidamente por esses pontos? Porque nenhum deles é mais importante do que esse, o 6, salvar e alimentar pessoas. Vamos falar? Salvar e alimentar pessoas. Quantas pessoas nós não conhecemos que precisa ser salva? Muitas. Obrigado. Aonde é que aperta? Aperta onde? Aqui. Salvar e alimentar pessoas. 7. Gerar contatos para visitação e estabelecimento de estudos bíblicos. Olha aqui, irmãos.
olhe o significado disso para a vida da igreja na sua cidade. É óbvio que nós temos outras ferramentas, outros modos de contatar pessoas, mas por meio do jornal Árvore da Vida é muito mais simples. Além de você ir numa casa, pregar evangelho, isso é muito bom e encorajamos que todos continuem fazendo. Mas aqui nós estamos utilizando o jornal para contatar, para visitar. Olha que se uma casa abre e ganha um ponto do jornal, essa pessoa vai querer abrir a sua casa e um curso bíblico pode ou não pode nascer? Um curso bíblico pode nascer. E aí você começa a se vincular a essa pessoa. E aí o seu ventre você começa a enjoar. Você está grávido. Você está grávido. Você está gerando alguém. Está gerando alguém. E você, puxa, eu acho que eu estou grávido. Significa que você começa a contatar e se relacionar com pessoas e sua vida muda. Seguindo. Os benefícios. Nós falamos dos objetivos. Quais são os benefícios de a gente entrar com essa ação do JAV? Aí tem aqui cumprimento da nossa missão de pregadores do evangelho completo, o da graça e o do reino. Esse jornal, ele é interessante, ele é rico, porque ele traz essas duas vertentes, viu, irmãos? Ele traz tanto a vertente de ser uma palavra evangelística que toca no coração das pessoas. Irmãos, as pessoas têm um coração feito por Deus, para que esse coração seja tocado por Deus. O evangelho da graça é um evangelho cheio de amor, cheio de ternura, aonde apresenta a redenção de Cristo. Quando as pessoas ouvem isso, elas, são tocadas no coração. Por outro lado, essas pessoas precisam crescer. Por isso que também o jornal, ele tem um conteúdo que é o Evangelho do Reino, que ajuda as pessoas a observarem que além da salvação, elas precisam avançar na vida espiritual para atingir uma meta importante que é o reino milenar. Nem todo mundo sabe disso. Por isso que esse jornal não é apenas para pessoas que não têm o Senhor, ela também é para pessoas que também têm o Senhor. 2, apacentamento. Alimentação e cuidado dos assinantes ativos e inativos. Essa palavra é importante, apacentamento. Todos nós aqui somos pastores. Onde estão suas ovelhas? O pasto é vasto, mas onde estão suas ovelhas? Esse encargo aqui vai ajudar você a gerar, ser como um Abraão, rico de ovelhas. Você olha assim para o campo, ó, tem ali minhas ovelhas. Ovelhas que você está gerando. Aumento da nossa rede de contato. Irmãos, esse ponto aqui é fundamental. Olha, eu já morei em casa. E eu me lembro quando eu tinha... Meu contato antes era maior do que eu tenho hoje. Eu moro aqui, ó. Daquela extensão ali, ó. Até aqui é o lugar onde eu moro. Meu contato é esse negócio aqui. Eu sinto falta de ter gente perto de mim, de ter um vizinho. Eu sinto falta de olhar para uma porta lateral e ter uma pessoa que está entrando para levar o pão para ele lá para casa e eu, oi, bom dia. Eu sinto falta disso. Claro que eu tenho outros mecanismos para poder aumentar minha rede de contato. À medida que eu saio de casa e vou para outros lugares, minha rede de contato existe. Mas, tratando de vizinho, é ali do lado. Apartamento esquerdo, direito, de cima e embaixo. Casas laterais, atrás, na frente. Nossa rede de contato, irmãos, tem que aumentar. O Senhor Jesus, ele era alguém muito... Olha, ele tinha competência social, viu? Então passava, ele só levantava a mão. Só que quando ele levantava a mão, ele curava já, né? A gente só dá oi, ele já curava, ninguém nem sabia. A rede de contato dele era poderosa, mas também o que ele tinha de oferecer era algo muito rico. Nós também temos algo muito bom para oferecer para as pessoas. Nossa rede de contato tem que aumentar, irmãos. Além da minha mulher, às vezes você fica... mulher, eu te amo. A vida toda. Amo meus filhos. Rede de contato, mulher e 3 filhas. Não, irmãos, minha rede de contato tem que aumentar.
Tem que ser minha mulher, minhas 3 filhas e um monte de gente. Onde está essa rede de contato? É aí onde entra o grande benefício desse encargo. Na medida que você for lidando com o jornal e for apresentando para as pessoas, a rede de contato tende a aumentar. Quem quer que sua rede de contato aumente, diz amém. Quem está satisfeito com a quantidade de amigos que tem? Às vezes é para o trabalho, volta lá, faz 6 horas ou faz 8 horas, volta para casa e nada aconteceu. Nunca se referiu a ninguém. Onde está a nossa rede de contato? Irmãos, nossa barriguinha tem que gerar alguém. E tem que ter alguns enjoos. Indicando que nós estamos grávidos. Como é que é? Enjoo do mundo, né? Porque você agora tem no ventre um contato, uma pessoa para você cuidar dela. Aleluia. Envolvimento dos irmãos da igreja levando a uma movimentação positiva. Vamos falar movimentação positiva. Uma movimentação positiva, gerando encorajamento e avivamento dos santos. Melhor maneira de você ficar vivo é contatando pessoas. Às vezes nossa vida, irmãos, precisa passar por algumas situações drásticas para você sentir que está vivo. Às vezes você vai para a reunião, sábado, domingo, participa da reunião de oração na quarta-feira. Isso é muito bom, prossiga e faça isso da melhor maneira possível. Mas chega um momento que você olha para essas coisas e diz, eu preciso de algo mais. Você sabe o que é? Gente. Precisa de mais gente. Precisa de contatar gente. Nós precisamos disso. Desenvolvimento e multiplicação dos talentos dos santos. 6. Suprimento dos... aqui é suprimento dos olhos, não é piolhos não. Suprimento dos olhos, dos filhos de Deus, com a palavra revelada. Então, esses aqui são alguns benefícios. Tá bom? Que nós vamos alcançar por meio desse projeto. É só essa ala aqui. Os irmãos dizem amém para isso? Amém. Mais forte. Amém. Essa aqui. Amém. Essa aqui. Amém. Todo mundo. A gente precisa, irmãos. A gente precisa. Metas. Tudo na vida precisa de metas. Tudo na vida, irmãos, seja a vida humana, seja a vida espiritual, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Se você não tem isso, você vai carecer de impulso para continuar fazendo as coisas, sobretudo quando vierem as pedradas. O que fez com que Paulo continuasse firme, mesmo sendo apedrejado junto com Barnabé e até ser considerado como morto, de tanto que apanhou, de tantas pedradas que ele levou, de ele se levantar e tirar o pó e prosseguir para outros lugares como se nada tivesse acontecido e ainda fazer com intensa alegria. Irmãos, só mesmo um visionário, filho de Deus, tem que ter uma visão de Lion, uma visão, fiz uma referência a um desenho bíblico de quase 40 anos que só eu assisti. Nós temos que ter uma visão além do alcance. Uma visão, um crente tem que ter visão. Um crente tem que olhar para esse mundo e ver o que ele significa, saber o que ele está fazendo aqui e saber para onde ele está indo. Tem que ter metas. Um cristão não pode se envolver com esse mundo, o Senhor já nos desarraigou deste mundo perverso e está nos levando para o reino. E nós queremos levar o maior número possível de pessoas conosco. A meta é que vai te encorajar a continuar, mesmo em meio às pedradas. Muitos irmãos param quando começam a fazer as coisas porque falta-lhes meta. Então, qual é a nossa meta? Vamos apresentar aqui alguns pontos da nossa meta. Recuperar
o maior número de assinaturas vencidas dos irmãos que não se reúnem conosco. 2. Contatar 2.000 assinantes no DF e em torno, dentre elas, realizar pelo menos 1.500 assinaturas. Amém? Eu vou dar uma palavra para os irmãos de coração que representa o sentimento dos irmãos cooperadores que estão aqui. E eu queria que os irmãos atentassem para ela. Nós não estamos nem um pouco preocupados com esse nome assinatura, recuperação de novos assinantes, nada disso. Sabe o que toca nosso coração? É contatar pessoas. Nós estamos usando um termo técnico aqui, assinatura, vencidas e tal, mas a nossa ênfase, irmãos, é contatar as pessoas. Nossa ênfase é amar as pessoas. Nossa ênfase é dar para os irmãos uma ferramenta de modo que você, no momento em que você começa a lidar com ela, contatando, levando a assinatura, o jornal para casa das pessoas, a sua rede de contato te aumente e você se sinta bem em estar suprindo as pessoas. É lógico que com isso vai resultar em assinatura, certo? Mas essa não é a nossa ênfase. Fazer com que cada membro da igreja com idade acima de 16 anos realize pelo menos uma assinatura do JAV. Isso aqui é importante. A gente estava considerando quais são os irmãos, para quem vamos passar esses encargos? Todos os irmãos da igreja podem participar. Entretanto, nós queríamos canalizar para aquele que tem mais discernimento, que tem mais noção, que são as pessoas acima de 16 anos. Então, os irmãos responsáveis das igrejas já foram chamados, participamos de uma reunião aqui e apresentamos para eles que a idade de 16 anos era uma idade muito oportuna, porque ele já tem muitos amigos, já consegue fazer uma certa abordagem, então foi essa idade. As pessoas acima de 16 anos estão sendo encorajadas a pegar um número tal de jornais para poder fazer nesse mês de maio pelo menos uma assinatura. Quem tem acima de 16 anos aqui, levanta a mão. Não, peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Quem tem acima de 16 anos, levanta a mão, gente. Gente. Tá certo. Então, quem são os irmãos que vão ser convocados nesse grande exército para essa ação em mês de maio? Os irmãos. Então diga, eu estou sendo convocado. Amém. Fazer com que, outra coisa, nós pensamos também, nós temos algumas frentes, nós temos comportores, eu estou atrapalhado com esse óculos, porque esse óculos aqui, o meu eu peguei um que quando eu tinha 18 anos. Então, aí eu vejo as coisas, não vejo as coisas, não vejo nada que está perto e não vejo nada que está longe. E eu não sei onde foi parar meu óculos. Verdade, ele perdeu, eu não sei. Mas tudo bem, vamos aqui. Então nós temos esses grupos aqui, ó, comportores, seapistas e bucafés. Então imagine, irmãos, esses grupos precisam entrar. Os comportores, seapistas e os bucafés. Nós temos aqui já os irmãos que têm acima de 16 anos. Já é uma população grandiosa que vai participar. Mas nós não podíamos deixar de fora os comportores, que temos pelo menos aqui 20 em Brasília. Nós temos aqui pelo menos 20 seapistas que já estão no campo, estão voltando agora para passar mais um período interno no SEAP, para depois sair novamente. Eles também vão receber uma cota. E temos também 13 bucafés em funcionamento. Então utilizamos essas três frentes e passamos também algum encargo, alguma meta para eles. Para os comportores, que são 20, eles devem fazer no mês de maio 400 assinaturas. Isso equivale a 20 assinaturas que eles estão, por conta disso, fazerem durante esse mês. Depois você tem, aí os irmãos também viram, Evilásio, aqui, que... é aqui a observação. Fazer com que cada um dos 20 seapistas realizem
pelo menos 10 assinaturas. O total, 200 assinaturas. E aqui você tem, fazer com que cada um dos 13 bucafés realize no mínimo 20 assinaturas. E a exceção foi para a rodoviária, que seria 40 assinaturas, dado o fato de passar ali pelo menos 600 pessoas na porta do bucafé. Amém? Então, além dos santos que têm 16 anos, nós pegamos as 3 frentes e, por meio dessas 3 frentes, nós chegamos no número de 1.500 assinaturas. Né, Flávio? 1.500 assinaturas. Então, essas 2.000 assinaturas viriam dos irmãos das igrejas acima de 16 anos, mais os coportores, os ceapistas e os bucafés. E aqui tem um ponto importante também. 7. Cada família realizar o equivalente a 2 assinaturas. Uma para a sua própria família e a outra para presentear alguém. Exemplo, vou pegar minha família. Eu vou fazer uma assinatura para mim, que envolve eu, minha esposa e minhas filhas. E eu, então, como Barnabé, né, que é um homem cheio de bondade, um homem cheio de espírito e um homem cheio de fé, são as características de Barnabé, foi quem cuidou de Marcos. Ele, então, presenteia a assinatura a alguém. Tá certo? Então, a minha família acaba se envolvendo com 2 assinaturas. Então, você, né, você e sua família teria como responsabilidade fazer a assinatura da família e dar de presente uma assinatura para alguém. Aí você escolheria quem seria essa pessoa, se é seu parente, etc. Vocês compreenderam isso aí? Ok. E suponhamos que você diga assim, eu não tenho uma família nuclear. Eu não tenho um pai, eu não tenho marido, mulher e filhos, eu estou morando sozinho. É uma família. Nos nossos conceitos cristãos é uma família. Então, se é você, está lá, não está completinho, mas você está lá, é dono de uma casa, está conduzindo aquele lá, então é uma família. Faça a sua e então estenda a assinatura para uma outra pessoa. Os irmãos podem dizer amém para isso? Então, irmãos, isso aqui, essa concentração de força será apenas no mês de maio. Não é uma coisa que vai acontecer todos os meses. É só um momento. Vamos pegar nossa energia e canalizar toda ela nesse mês de maio. Depois disso, as coisas vão transcorrer de maneira suave, tranquila, não mais nessa forma tão intensa, mas entendendo que todos nós, dia a dia, precisamos contatar as pessoas e precisamos usar essa ferramenta que é o Jornal Árvore da Vida para continuar contatando pessoas, suprindo as pessoas, tá certo? E depois nós temos a última, é o cenário desejado. Irmãos, aqui também tem outro ponto importante. O cenário desejado significa aquilo que você espera. E eu vou até usar essa palavra aqui para estender um pouquinho para as nossas coisas, para a nossa vida da igreja. Todos nós precisamos fazer a avaliação da nossa vida. Jovens, casais, precisa ter metas familiares, metas espirituais. Para que você faça isso, você tem que fazer um diagnóstico da sua vida atual. Você tem que se colocar em perspectiva, colocar a família, né, orar ao Senhor. Senhor, como é que eu estou? Como é que está minha família? Como estão os meus? Como é que está a minha igreja? Como é que estão os irmãos que eu estou cuidando? São perguntas importantíssimas que nós temos que fazer. Fazer um diagnóstico. Depois estabelecer metas. O que nós queremos alcançar? E o que deve nos instigar também, é você ver um cenário lá na frente, que é o cenário que você deseja ter. Imagina, por falta de a gente olhar para frente, 6 meses, 1 ano, 5 anos, o fato de você não ter esse tipo de comportamento pode nos levar a não ter uma ação presente.
Se você sabe o que você quer alcançar, então você tem uma ação presente. Por isso que é importante que, nesse momento, a gente faça veja qual é o cenário que nós queremos alcançar, obter, com esse 1 mês de trabalho. Tá certo? Usando o Jave. E aqui nós temos esse cenário desejado, colocamos aqui. Quantidade de assinaturas inativos recuperada, aumentar o número de assinantes, ter os irmãos como assinantes e lendo o Jave. Esse ponto 3 para nós é fundamental. Ter os irmãos como assinantes e lendo o Jave. 4. O Jave sendo uma fonte de vida, instrução para nós e as pessoas de fora. É o que nós desejamos. Casas abertas para estudos bíblicos. Olha esse cenário. Olha o cenário de você, durante a semana, não somente participar da reunião de sábado e domingo, participar da reunião de quarta, mas também você já ter na agenda uma casa que já está agendada para você visitar. Imagina isso. Imagina isso para a sua família. Imagina isso, a sua família assentada e lendo partes do jornal que diz respeito à necessidade instantânea, você lendo com a sua família. Imagina isso. Isso vai ter uma repercussão muito grande na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, vai ter um impacto muito grande nas próprias reuniões. Então esse cenário que nós queremos alcançar deve ser, sim, um estímulo para que nós nos movamos nesse sentido de pegar esse mês de maio e colocar toda a nossa energia. Tá certo, irmãos? Então esse é o cenário que nós queremos alcançar. Quem está, claro, alegre com Cristo todo mundo está, mas quem está completamente satisfeito com os resultados que nós temos, acredito que no fundo do coração todo mundo sabe que precisa avançar um pouco mais. Então, joga isso no tempo. Eu quero isso para mim. Eu quero gerar pessoas. Eu quero que minha igreja cresça. Eu quero que meus filhos vejam eu pregando o evangelho. Eu tenho que me envolver com o evangelho do Senhor. Ok, amém. Que o Senhor Jesus, que o Senhor seja conosco. Vamos falar. Que o Senhor... Nós conseguimos fazer isso sem o Senhor? De jeito nenhum. Isso é o resultado da vida. Por isso, irmãos, nesse mês, claro, isso deve também estar nos outros meses. Nesse mês, intensamente, vamos orar mais. A igreja de Antioquia, ela era uma igreja saudável, porque ali havia gente de tudo que é tipo, tinha mestres, tinha pessoas servindo e tinha pessoas orando e jejuando. Isso fez com que a igreja de Antioquia se tornasse uma igreja muito rica. Então o Senhor pegou Barnabé e Saulo e mandou que pregasse o evangelho em outras regiões. E Paulo utilizou o que para suprir essas igrejas que ele levantou? As cartas. As cartas que Paulo utilizou, que foram 14, elas foram suficientes para suprir, alimentar, alinhar as pessoas. E nós temos essas cartas. O Jornal Árvore da Vida vai ser durante esse mês para nós essas cartas. Cartas que nós vamos colocar na caixa de correio, cartas que vamos colocar dentro da casa das pessoas para que elas possam ser ajudadas naquilo que elas mais precisarem. Tá certo, irmãos? Se você não consegue escrever o jornal, são mais 16 sessões, essa carta está escrita, e eu tenho certeza que você assina embaixo. Você assina embaixo de cada artigo daquele ali. Então, ali é a sua carta. Pegue o jornal e leve para cada das pessoas, para que elas possam ler e assim serem salvas. Senhor Jesus! Vamos ficar de pé. E tem mais uma sessão a ser apresentada. Mas eu quero que vamos ficar de pé e vamos orar de 2 em 2, para que o Senhor nos dê essa graça de poder participar desse encargo de forma diligente e que o Senhor nos dê os resultados que nós apresentamos aqui. Vamos orar 1 minuto.